A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Daniel Valdir, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Lucilene. Temos aqui como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, o evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, a irmã Fátima e a irmã Salete. E eu sou o professor Claudine Santos e estarei discorrendo com vocês aqui a lição de número 10, o Ministério de Mestre ou Doutor. E o texto áureo está em Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 7, que nos diz assim: E de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Muito bem. Eu quero comentar aqui no tópico número 1, dentro do tópico número 1 aqui, vamos ver aqui Jesus, o mestre por excelência. E no tópico de número 2, o ensino das escrituras na igreja do primeiro século. E tópico número 3, a importância do dom ministerial. Estarei aqui resumindo o tópico número 1, trazendo aqui detalhes, coisas importantes dentro do conteúdo proposto pelo comentarista. Estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas com certeza vai te ajudar muito, mas muito mesmo, nesse conteúdo aqui tão importantíssimo. Muito bem, então passa a mão no seu papel, na sua caneta, no seu caderno de anotação, porque vai ter muitas referências importantes bíblicas para vocês anotar. E vocês poderão pausar essa aula quantas vezes desejar e fazer a busca minuciosa com mais detalhes das referências bíblicas citadas. Queridos irmãos, o dom ministerial ou doutor de mestre sem dúvida, um dos mais importantes e necessários à igreja do Senhor Jesus. Então, por isso, ele é mencionado nas 3 listas dos dons, como a gente vai ver aqui em Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8, como também aqui em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 28, e a gente vai ver também em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Nessa lição veremos a definição do termo, o propósito do dom, a autoridade e também o método de ensino de Cristo Jesus, o mestre por excelência, como o seu dom, o seu ensino da igreja primitiva e a importância do dom ministerial de mestre e sobre a importância do ensino também na escola bíblica dominical. Aqui no tópico de número 1, aqui eu quero trazer aqui sobre a definição e o propósito do dom de mestres e doutor. Queridos, o termo deriva-se do grego que é didácolos, didáscolos, que é melhor dizendo, que significa instrutor ou doutor ou mestre. Então o termo também é aplicado a Jesus, aqui em Mateus capítulo 8, do versículo 19, como também vai estender também no capítulo 12 e do verso de número 38. A gente também vai ver isso aqui em Marcos, aqui no capítulo 5 e do verso de número 35, como também no capítulo 14 e do verso 14. João, capítulo 11 e do versículo 28. Ou aos mestres da lei, como está em Mateus, no capítulo 9, do versículo 11, como também do capítulo 10 e do versículo 24 ao 25. A gente vai ver também em João, no capítulo 3, do verso 10. Queridos, João Batista, em Lucas, no capítulo 3, do versículo 12, e o apóstolo Paulo, como está em 1 Timóteo, no capítulo 2 e do versículo 7. Eu disse para vocês que estarei citando aqui várias referências bíblicas e com certeza vai ajudar muito vocês nesta subsídio desta aula. Quando a gente observa aqui sobre as atividades primordial do mestre, doutor e ensinador, é cuidar do ensino fundamental das escrituras. Os mestres são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer ou expor e proclamar a palavra de Deus.
a fim de que? De edificar o corpo de Cristo. Como está em Efésios capítulo 4, e do versículo 11 até o verso número 12. Então o propósito principal do ensino bíblico é preservar a verdade e produzir a santidade, levando então ao corpo de Cristo a um compromisso como modo piedoso de vida segundo a palavra de Deus. E as escrituras declaram aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1 do versículo 5, que o alvo da instrução cristã literalmente é o mandamento, e a caridade é o coração puro e de uma boa consciência e de uma boa fé não fingida. Logo, queridos, então, há evidências de aprendizagem cristã não é simplesmente aquilo que a pessoa sabe, mas como elas vivem. A manifestação da sua vida no amor, na pureza, na fé, na piedade sincera. E isto precisamos entender porque é fundamental sobre a nossa vida. E a gente vai observar aqui, que dentro do tópico número 1 aqui, já fazendo um resumo de cada tópico, Jesus, ele é o mestre dos mestres. Cerca de 60 vezes Jesus é chamado de mestre nos evangelhos. Grande parte do ministério foi ocupado com ensino, como está em Mateus capítulo 4, versículo 23, como também estendendo aqui no capítulo 9, do versículo 35, e a gente vai ver também aqui em Lucas, do doutor escrevendo no capítulo 20 e do verso de número 1 em diante. Então ele ensina nas sinagogas, em Mateus capítulo 9, do versículo 35, e Marcos no capítulo 1 e do versículo 21. Em casas particulares, como está em Mateus, no capítulo 9, do versículo 9, no templo, também Mateus, no capítulo 1, e versículo 21 ao 23, nas aldeias, como está em Marcos, no capítulo 6, do verso 6, e Lucas, no capítulo 13, e do verso 22, nas cidades, como está em Mateus, no capítulo 11, do versículo 1, em vários lugares, como está em Mateus, no capítulo 5, do versículo 2, como está em Marcos, no capítulo 2, e do versículo 13 em diante. Ele foi reconhecido como mestre pelos coletores de impostos, como está em Mateus, no capítulo 17, do versículo 24, pelos escribas e também pelos fariseus, como a gente observa aqui também em Mateus, capítulo 8, do versículo 19. Pelo jovem rico, como está em Mateus capítulo 19, do versículo 16, e pelos discípulos, como está em Marcos, no capítulo 4, do versículo 38, e pelo cego de Jericó, como está em Marcos, no capítulo 10, do verso 51, e pelo discípulo de João, como a gente observa aqui também em João, no capítulo 1, do versículo 38, João capítulo 1, versículo 38, e Maria Madalena, como está em João, do capítulo 20, do versículo 16, além de outros, como está em Mateus, no capítulo 22 e do verso 16, e aí nós temos aqui várias. Se eu vou citar aqui, queridos, referências bíblicas sobre acerca de Cristo como mestre, olha, é muita referência, mas como a aula é muito resumida, eu gostaria então de fazer um resumo aqui ainda do capítulo número 1. Então, falando sobre a autoridade do ensino de Cristo Jesus. O que distingue o ensino de Jesus com o ensino dos escribas e também dos fariseus era uma autoridade que ele ensinava. Todos se maravilhavam da sua doutrina, como a gente vê em Mateus 7, verso 28 em diante. E a autoridade da mensagem de Cristo era decorrente do fato de ele exemplificar em sua própria vida. Então ele viveu o que ensinou e ensinou o que ele viveu, como ele ensinou a orar em Mateus 6 e 9 em diante, é porque ele vivia uma vida de oração e comunhão com o Pai. Quando ele ensinou sobre o perdão,
como está em Mateus capítulo 6 e do versículo 14 diante, é porque ele vivenciava o dia a dia a prática do perdão. Quando a gente observa aqui em Marcos, no capítulo 8, versículo 11, por esta razão, Lucas, ao relatar o ministério de mestre, ele coloca então em primeiro lugar a ação, o desejo e o ensino. Ele fez o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo quanto Jesus tinha começado não só a fazer, mas a ensinar, como está aqui em Atos, do capítulo 1 e do versículo 1. Muito bem. Então acredito que até aqui os irmãos deu para ter uma noção do quanto é importante a gente aprender com o Mestre Cristo Jesus. A gente vai ver aqui os métodos de ensino de Jesus. Ninguém ensinou como Jesus ensinava. Ninguém discursou como ele discursava. As verdades mais profundas eram reveladas com autoridade e também com muita simplicidade, e ilustrava os seus ensinos com parábolas e fatos comuns do mundo cotidiano da sua época. Ele usou métodos variados e variava de acordo com a ocasião e das necessidades dos ouvintes. Ele ensinou utilizando a linguagem do próprio povo. Ele ensinou principalmente através de parábolas, utilizando então a linguagem do povo. Os seus ensinos eram repletos de ilustrações e exemplos do dia a dia, tais como pescas, redes, peixes, árvores, frutos, solo, sementes e aí vai, queridos. Como a gente vê aqui em Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 58. Para descrever, por exemplo, o amor de Deus pelos pecadores, ele falou sobre o pastor que saiu em busca de uma ovelha desgarrada e de uma mulher que perdeu uma dracma e de um pai que esperava ansiosamente ao retorno de um filho que estava distante, como a gente vê aqui em Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 24. Ele ensinou alcançando então o coração dos ouvintes. Que coisa maravilhosa! O ensino de Cristo não alcançava só o intelecto dos ouvintes, mas principalmente o coração deles. Eles eram ministrados no poder do Espírito Santo como resplendor de luz que dissipava as trevas da dúvida, implantando então no seu coração profunda convicção das verdades. Um dos discípulos que ouviram no caminho de Emaús disse: porventura não ardia em nós ao nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nós abríamos a escritura? Como está em Lucas, do capítulo 24, do versículo 32. Então, o ensino de Jesus, ele era fundamental. Os discípulos de Emaús, eles viram que tinha alguma coisa diferente. Que coisa maravilhosa, hein? Então, entrando aqui no tópico número 2, o ensino das escrituras nos primeiros séculos. Quero fazer um resumo aqui do tópico de número 2. Então, o ensino da igreja primitiva. Acompanhe comigo aqui, queridos. Após a exceção do Senhor, os apóstolos deram continuidade ao ministério de ensino da palavra de Deus. Como a gente vê aqui em Atos, capítulo 4, versículo 2, e aí são várias referências bíblicas, conforme Jesus lhes tinha designado em Mateus, capítulo 28, do versículo 19 em diante. Vejamos primeiro, uma das marcas da igreja do primeiro século era a perseverança na doutrina dos apóstolos, como está em Atos, capítulo 2, do versículo 42. Em segundo aspecto, os apóstolos se dedicaram à oração, pregação e também ensino da palavra de Deus, como está em Atos, capítulo 5, do versículo 41 ao 42. Em terceiro aspecto, Paulo e Bernabé passaram um ano ensinando na igreja de Antioquia, em Atos capítulo 11, do versículo 26. Lucas diz que naquela igreja havia mestres em Atos capítulo 13, do versículo 1. No quarto aspecto,
Paulo, ele ficou 3 anos ensinando em Éfeso, como está em Atos capítulo 20, do versículo 20 ao 31. Em Corinto, ficou 1 ano e 6 meses, como está em Atos capítulo 18 e do versículo 11. E os seus últimos dias em Roma foram ocupados com o ensino da palavra de Deus, como está em Atos capítulo 28 do versículo 31. No quinto aspecto, em suas epístolas, Paulo ele ensinou sobre a dedicação ao ensino da palavra de Deus. Romanos capítulo 12 do versículo 7, como está em Colossenses capítulo 3 do versículo 16, como está em 1 Timóteo capítulo 3 do versículo 2, 2 Timóteo capítulo 2 do versículo 2 ao 4, e aí vai. Então nós vamos ver aqui a importância do dom ministerial de mestre. Então, dentro da importância do dom ministerial de mestre, já indo aqui para o tópico número 3, eu acompanho comigo aqui por gentileza, porque já estou resumindo cada tópico. Então, o ensino da palavra de Deus é indispensável e de fundamental importância para o crescimento e a edificação da igreja do Senhor Jesus, como a gente observa aqui em Romanos capítulo 15, versículo 4, e por isso ele mesmo vocacionou e comissionou alguns para serem doutores ou mestres, como a gente vê aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, e vejamos a importância desse dom para a igreja primitiva ou para os dias atuais. Queridos, em primeiro aspecto, para o ensino da Bíblia, a palavra de Deus é para o crente, ou seja, o leite materno é para uma criança recém-nascida. Como a gente vê aqui em 1 Pedro, do capítulo 2, do versículo 1 em diante. Por isto, Jesus ele enviou seus discípulos não só para pregar, como está em Marcos, do capítulo 16, do versículo 15, mas também para fazer discípulos, como está em Mateus, no capítulo 28, do versículo 19 em diante. Através do ensino sistemático da Sagrada Escritura, o crente ele cresce forte e também sadio, como está em Colossenses capítulo 2, e do versículo 6 ao 7, como em 2 Timóteo, do capítulo 3, do versículo 16 em diante. No segundo aspecto, para refutar as heresias. Desde os tempos passados que surgiu heresias entre o povo de Deus, como a gente observa aqui em 2 Coríntios, em capítulo 11, do versículo 13, em 2 Coríntios, aqui, queridos irmãos, no capítulo 11, e do versículo 13 ao 15, como em Colossenses, no capítulo 1, e do versículo 6 ao verso 8. Então, mas nestes dias que antecedem a vinda de Cristo, a iminência, então o número de falsos ensinos crescerá ainda muito mais e muito mais, como está previsto nas Escrituras. Como a gente vê aqui em Mateus, no capítulo 24, versículo 11 ao 24, como em Marcos, no capítulo 13, verso 22. E em 1 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 em diante. Então, eis que a importância dos mestres nas Escrituras é para refutar essas heresias, como está em 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 3 e 13, ou melhor dizendo, como a gente vai ver em todo esse aspecto. Então, isso é importante que nós, como professores, dedicamos ao estudo sistemático das Escrituras e combater contra as falsas heresias no meio do povo de Deus. Muito bem, então nós vamos ver aqui as diferenças entre o dom ministerial de mestre e o ensino e o dom de ensino. Muito bem, então acompanhe comigo aqui. Alguns escritores erroneamente confundem o dom ministerial de mestre com o dom de ensinar, que é serviço, tá? Então é importante também salientar que o dom ministerial de mestre ou doutor é exclusivo para os obreiros,
como está em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 3, como em Efésios capítulo 4, versículo 11. Já o dom de ensinar, como o dom de serviço, como está em Romanos capítulo 12, e do verso 6 ao 8, está acessível a todo cristão. Muitos professores de discipulados e da IBD possuem esse dom e prestam um grande serviço para o reino de Deus. No entanto, queridos, além de possuir esse dom, é necessário que o professor seja um amante da Bíblia e dos bons livros, como nós vemos aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, como em 2 Timóteo do capítulo 4, versículo 13 também. Dedicando o ensino, como em Romanos, no capítulo 12, do versículo 7, e tenha uma vida exemplar na igreja, também na família e na sociedade em que convive, como a gente vê aqui em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, como em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 16. Caminhando aqui para a conclusão, eu quero fechar aqui no subsídio falando sobre a importância do ensino da escola dominical, que é a IBD. Não cuida apenas da formação espiritual, mas procura-se com a edificação geral, que inclui bons costumes, exercício da cidadania e da formação do caráter cristão. Ela complementa e às vezes até corrigem a educação ministrada nas escolas circulares. E muitas situações, por mais que não seja a sua responsabilidade, ela complementa a educação cristã ministrada nos lares. E vejamos o porquê de importância frequentar a escola bíblica dominical. Primeiro, ela desenvolve a espiritualidade e o caráter dos crentes. A escola bíblica dominical é também o culto de doutrina, que é o culto de ensino. Ela também é o lugar para descobertar as motivações e treinamento dos novos talentos. Um terceiro aspecto, ela é uma fonte de avivamento espiritual para a igreja. Em quarto aspecto, porque é na escola bíblica dominical que as crianças, adolescentes, jovens e adultos adquirem uma fé mais robusta e também mais madura. E no quinto aspecto, é na escola dominical que o crente aprende a amar e cooperar com a obra missionária e muitos outros fins. No sexto aspecto, ela reúne famílias onde tais pais, filhos fortalecem o relacionamento e as crianças crescem na disciplina do Senhor e os casais se aperfeiçoam na vida conjugal. Eu quero aqui deixar esta aula resumida e vai um abraço, seu amigo, hoje e sempre, Claudine Santos.